Olá, alunos, tudo bom? Nós estamos praticamente terminando o conteúdo do semestre e eu fiquei devendo para vocês uma aula sobre elaboração de PRAD, tá? Então essa aula de hoje só não vai ter atividade sobre ela, é apenas para a gente conseguir fechar o semestre, porque talvez não dê para a gente continuar depois, seja a semana que primeira semana as aulas vão até a primeira semana de setembro e depois você já tem o TCC. Então, bem provável que a gente termine os conteúdos nessa nossa quinzena, tá? Então, a gente vai colocar esse vídeo, talvez mais um outro que a gente fala só sobre os aspectos físicos do PRAD, mas vamos falar hoje só sobre o PRAD. Vai ser um videozinho curto, né? Na realidade, o material que eu tinha preparado eu já disponibilizei para vocês. São mais de 30 slides, tá? que detalha cada um dos elementos do PRAD. Mas a gente vai falar aqui mais basicamente, de forma resumida, sobre os elementos que não podem faltar no PRAD. Beleza? Bom, é importante que fique bem claro para vocês que o plano de recuperação de área degradada ele tem a ver com o que a gente chama de termo de referência, né? O que é o termo de referência? São as diretrizes do órgão ambiental para a elaboração de documentos da área ambiental, seja PRAD, seja EIA, seja RIMA. Para todos eles a gente tem o que eles chamam de termo de referência. Tá? Então, o termo de referência é esse documento que elabora, né, as chamadas diretrizes para a elaboração de diversos documentos, nesse caso aqui, né, para a elaboração do PRAD. E esse termo de referência, geralmente ele vem do órgão ambiental do estado ou do município. Então, para cada tipo de atividade econômica, a gente tem um termo de referência específico. Tá? Então, se é um loteamento, se é uma área agrícola, se é uma atividade de mineração, se é uma atividade industrial, então o órgão ambiental que vai definir, né, vai fundamentar, né, vai fundamentar esses documentos, vai identificar e caracterizar esses documentos. De uma forma geral, né, um documento, né, tem como características, a primeira coisa que você vai ter nesse documento é uma introdução. Nessa introdução você vai fazer a definição, né, e a área degradada. Então você vai ter que caracterizar quais são os pontos que foram degradados, né, quais foram as causas dessa degradação, qual o uso futuro, né, que você pensa. Você pensa em recuperar, ou o empreendedor, né, ele pensa em recuperar, ou seja, sair de uma condição degradada para uma condição não degradada, né, ou seja, mais ou menos igual ao que era antes, ou ele quer uma reabilitação, ou seja, um novo uso para essa área. Tá? Então, de uma forma geral, na introdução você vai apresentar, caracterizar a área degradada e o seu entorno, ou seja, a área mais próxima, identificando os agentes causadores da degradação. Você vai apresentar também, de forma bem resumida, qual é a proposta de recuperação para a área degradada. Como eu falei, é recuperação, é reabilitação, né? Você vai definir quais os parâmetros a serem recuperados com base numa área adotada como referência ou controle, ou seja, você vai definir os parâmetros que vão ser recuperados, ou seja, vegetação, solo, essa coisa toda, né? Com base numa determinada referência ou sistema de controle. Então, basicamente é isso. Com relação ainda na introdução, você vai mostrar, vai colocar qual é, né, o seu modelo de recuperação, ou seja, né, você vai ter que se basear num determinado modelo. Né? Esse modelo de recuperação, que eu falei, basicamente recuperação ou reabilitação. Você vai fazer um detalhamento das técnicas e ações que vão ser adotadas
para a recuperação, né? Então você tem uma área qualquer e você tem apenas um pedaço dela que vai ser recuperado, você vai ter que detalhar ali as técnicas. Então você vai isolar a área, você vai fazer uma recuperação do solo, você vai fazer plantio, revegetação, então, todas aquelas técnicas que a gente viu ao longo do semestre. Você vai apresentar uma proposta de monitoramento e avaliação da efetividade dessa recuperação. Ou seja, como é que você vai me monitorar? Né? Qual é o tempo que você vai fazer esse monitoramento? É semestral? É anual? É mensal? Não sei, você vai ter que usar uma proposta em que você vai apresentar, né, um cronograma desse monitoramento e como você vai avaliar. Né? Outra coisa, você vai ter que prever, né, quanto que você vai gastar de insumos. Esses insumos seriam fertilizantes, seriam herbicidas, seriam os insumos de uma maneira geral, de arame, prego, ou seja, tudo que você vai usar, tudo de equipamento e material que você vai ter que comprar, qual é o custo desses materiais e qual é o cronograma, tanto com relação à compra, à execução e com a consolidação da recuperação. Então você vai ter que construir esse cronograma. Geralmente você constrói numa folha, né, identificando as etapas que você vai fazer, por exemplo, no caso, isolamento da área. Né? Nesse isolamento da área você vai ser quando? Vai ser em setembro, vai ser em outubro, então você define aqui o isolamento em setembro. Né? Análise do solo, você vai fazer isso em outubro, então você define lá em outubro. Né? E quanto é que você vai gastar para fazer esse material, esse isolamento? Quanto de material você vai usar? Quanto material você vai usar para fazer análise? Onde vai fazer? Quanto vai gastar? Então isso tem que estar tudo definido nesse cronograma, né, identificando, né, os custos de cada um deles. Além disso aí, isso aí tudo na parte de introdução, ou seja, é uma apresentação bem simplificada, porque o roteiro ele vem depois. Né? No roteiro, né, você vai ter que, em primeiro lugar, apresentar, né, um requerimento, né, onde você está submetendo esse plano à apreciação do órgão ambiental. Apresentar as informações cadastrais, ou seja, identificar características de documentação, né, a documentação referente ao imóvel, né, ou ao projeto, sei lá, você vai ter que apresentar os dados, nem só as informações cadastrais também dos membros que vão participar da equipe multidisciplinar que vai trabalhar, né, no projeto. Caracterização da área da gleba, ou seja, no caso de uma atividade agrícola, e o seu entorno. Né? Caracterização da degradação. Isso aqui é importante ser acompanhado de um levantamento fotográfico. Né? Você fazer uma caracterização da degradação identificando quais os pontos que foram observados. Né? Os objetivos do PRAD. Quais são os objetivos? Né? Como é que você vai fazer o processo de recuperação ou de reabilitação da área? Então, você vai definir tudo isso nesse tópico, objetivos do PRAD. Né? Quais serão as medidas de recuperação que você vai colocar? Então, aqui você vai ter que detalhar, né, como é que você vai fazer o processo de recuperação. E aí a gente já viu também diversos ao longo do semestre, a gente viu diversas medidas de recuperação. Eu vou recuperar o solo, depois que recuperar o solo, aí você vai definir lá como você vai fazer a recuperação desse solo, né? Se você vai trazer solo de algum lugar, se você vai utilizar algumas formas de repor matéria orgânica no solo, quais serão as medidas de recuperação do solo, da vegetação, né? Você vai construir um viveiro, alguma coisa do tipo, então você tem que dar tudo definido nessas medidas de recuperação. Depois aí o tópico 7, quais seriam as medidas de manutenção? Como é que você vai manter, né, esse processo, né? Como é que vai se dar esse processo de manutenção?
Medidas de monitoramento e avaliação. Como é que você vai monitorar? Como é que você vai definir, né, como você vai fazer esse monitoramento? Como você vai avaliar, né, o processo de recuperação? Né? Quais são os instrumentos que você vai utilizar para avaliar? Né? 9, no tópico 9, que você apresentou lá na introdução, você vai detalhar aqui. Então, quais serão os insumos, materiais, serviços e os custos que vão ser necessários? Qual é o cronograma de disponibilização de materiais, de recursos financeiros, de recursos humanos, de contratação de pessoal? Né? Como é que você vai dar isso aí no seu prazo definido para elaboração, para a recuperação dessa área, né? E por final ali você vai apresentar no seu trabalho final a bibliografia, a legislação citada e os documentos anexos, geralmente mapas, né? Que geralmente aqui associado aos documentos anexos você vai inserir, né? Os mapas, né? Documentos que você vai apresentar, inclusive os documentos dos membros da equipe multidisciplinar que está trabalhando na elaboração e tudo isso. Então, basicamente, o que a gente apresenta, né, é isso aí. Né? Lembrando que aqui, né, essas informações, essa caracterização da gleba e do entorno, essa caracterização aqui é principalmente, galera, a caracterização dos chamados meio físico, ou seja, é aqui que você tem que identificar as características, a geomorfologia, né, o relevo da região, o clima, né, a hidrografia regional. Né? Aqui no meio, aqui também você vai definir as características do meio biótico, ou seja, principalmente a fauna e a flora, ou seja, fazer um levantamento das espécies presentes na área, fazer um levantamento da possível existência de macrofauna, de mesofauna, de pássaros, de mamíferos, de répteis que estão naquela região. Isso aqui geralmente você vai ter que contratar uma pessoa, ou dependendo do caso, se for um empreendimento de pequeno porte, talvez nem seja necessário, apenas a identificação na região que possa ocorrer ou não. E no meio socioeconômico também. Tá? Então, aqui nesse meio socioeconômico, você vai definir as características, né, socioeconômicas da região, do local, ou seja, né, quais são a base da economia local, se é agricultura, se é comércio, né? Qual é a renda per capita, o nível educacional da população, qual é a população absoluta, qual é a população relativa. Então, isso tudo você vai definir nessa caracterização da gleba, ou seja, a gleba aqui no sentido da área atingida, né, e do seu entorno. A caracterização da degradação é identificar, né, os pontos que foram impactados, as causas dessa degradação, os objetivos, né, como é que você vai fazer para recuperar essa área. Então, basicamente, pessoal, são esses dados aí que mais chamam a atenção e que são necessários para a nossa avaliação desses impactos. Então é importante lembrar essa ordem, essa sequência, né? Lembrando que na introdução você vai fazer uma apresentação geral com todos aqueles pontos, né? E caracterizando de maneira geral o empreendimento e os impactos observados. Depois, naquele roteiro, você vai pegar cada um daqueles tópicos e destrinchar cada um deles em função dos objetivos propostos. Né? Então, e isso tem que estar definido no termo de referência, né? O que ele vai pedir que você faça. Mas, de uma maneira geral, é isso. Lembrando que muitas das informações que você vai precisar apresentar no seu PRAD, principalmente da caracterização do entorno e do empreendimento, é muito que você vai encontrar em anuários estatísticos, em documentos governamentais, documentos do próprio IEMA, do Instituto Jones dos Santos Neves, ou seja, tem muita informação ali sobre clima, sobre relevo, sobre
os aspectos físicos, os aspectos bióticos e socioeconômicos, ou seja, toda essa parte é basicamente um levantamento bibliográfico, ou seja, é serviço de gabinete que você vai fazer no escritório. Né? Demanda o tempo, demanda a pesquisa, mas é tudo parte de escritório. A parte mais interessante é a visita no campo e a elaboração de um checklist, ou seja, você definir, né, os pontos onde a degradação é mais intensa, onde a degradação é mais visível, fotografar. É importante você colocar as fotografias no seu PRAD, a fotografia das condições locais e do que você está propondo como solução para aquela degradação. Beleza? Então, galera, até a próxima aula, né, e cuidem-se bem.